Pessoal, sejam todos bem-vindos. E hoje a gente vai continuar a nossa restauração do nosso carro, que eu acho que é uma BMW. Hoje eu quero trabalhar com vocês algumas coisas que a gente vai fazer. Um ponto interessante é que eu agora fiz uma basezinha para pintura. Se vocês perceberem, antes eu usava essas bases aqui, que eu fiz também, achavam elas muito boas, mas eu tava com alguns problemas, porque eu tinha que botar muito papel, ficava às vezes meio ruim, e eu não sabia muito como mexer. Eu tava querendo comprar uma base onde eu podia encaixar minhas pinças jacaré, que no caso são essas pequenas pinças aqui que eu comprei, certo? Eu comprei algumas. Só que as que eu comprei. Eita, os meninos começaram a falar agora aqui na rua e falar muito alto. Então, não sei quando é que eles vão parar. Então, vamos ter que ou esperar ou fazer as coisas que a gente tem que fazer. Vamos lá. Então, eu peguei uma basezinha dessa de madeira e fiz furos com distâncias de 1 centímetro, certo? Erro meu, 2 centímetros. Eu queria furar aqui no meio deles, mas achei que não seria necessário fazer isso agora. Se for realmente necessário, eu furo no meio. Mas agora eu tenho uma basezinha um pouquinho melhor para colocar as minhas pinças. Sim, continuando. Então, para o nosso carro, a gente vai precisar fazer os retrovisores. Oxe, tem tinta branca aqui. Como foi que isso caiu, tinta branca aqui? Fazer os retrovisores. Como eu vou fazer esses retrovisores? Eu vou pegar a Durepox e eu vou usar um clipe de papel de 2 milímetros de espessura, certo? Para trabalhar com eles. Vamos lá. Não vou fazer muita coisa. Não vamos avaliar. Não vai ser muito grande. Eu ia fazer um fio um pouco maior. Mas não vai ser nada muito grande. Então eu acho que esse tamanho aqui pode ser suficiente. E vamos fazer a medição. Eu acho que até aqui tá bom. Então, ó, com um clipe de papel, a gente tem 2 ferrinhos para botar ele. Depois, a gente vai furar o nosso carro usando essa broca. Não, essa broca eu deveria ter separado as brocas com antecedência. Não separei. A gente vai fazer os furos com ela. Eu tô procurando a minha furadeira de mão, que ela deveria estar nessa gaveta aqui, mais próxima de mim. Aqui está ela. A gente vai fazer os furos com ela. Eu acho que eu não tenho... Talvez na mini retífica eu tenho uma broca mais fina do que essa. Vou ver depois. Certo. Então, o que é que eu vou fazer? Com a Durepox, que sim, eu tomei vergonha na minha cara e fui ler as instruções da Epox. Massa branca é a resina, a massa cinza é o endurecedor. Então, quando eu misturo a massa branca
e coloco a massa cinza em quantidades boas, eu vou ter a massa do jeito que eu quero, secando rapidamente para fazer as coisas. Então, como eu quero que ela seque razoavelmente rápido, eu vou colocar uma grande quantidade de massa. Os meninos pararam de falar e agora a gente tem um helicóptero passando por cima da minha cabeça. E eu acho que eu coloquei massa demais. Como sempre, eu errando a quantidade da massa da epóxi. E o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a massa com a resina com o endurecedor da epóxi e fazer uma bolinha e colar aqui dentro. Eu peguei muita massa mesmo. Nossa senhora, foi muita massa. Eu acho que eu vou fazer o retoque desse carro usando tinta azul misturada com preta. Depois eu vou ver isso. Pronto. Então, ó, temos a massa com endurecedor. Aqui, linda, maravilhosa. E eu vou fazer o quê? Eu vou pegar uma bolinha. Muito grande? Com certeza que tá muito grande. Deixa eu reduzir. Vou pegar uma bolinha aqui. Ainda tá muito grande. Reduzir mais um pouquinho. Acho que eu cheguei mais ou menos no tamanho que eu quero meu retrovisor. Então, cheguei, eu vou enfiar aqui. Pronto. Aí eu tenho, acho que eu tenho a bolinha pro tamanho certo. Tenho. Pronto. A bolinha vai ser exatamente essa. E depois eu vou dar uma ajeitadinha aqui e ali para fazer o resto. Vou deixar aqui em cima. E eu disse, e realmente eu disse, eu fiz muita massa. Nunca acerta a mão da massa aqui para trabalhar com a epóxi. Deixa eu tirar um pouquinho mais. Eita! É o meu dia. Quando eu comecei a gravar esse vídeo, não tinha um menino na rua gritando. Aí agora que eu comecei a gravar, tem 2.700 pivetes gritando no meio da rua. Que maravilha. Pronto. Não é muita coisa, mas acho que vai ser suficiente para eu mexer e trabalhar ele. Eu poderia fazer para ele secar um pouquinho mais rápido. Ó, aí o que eu disse, ó, massa demais. Não tem para que usar toda essa massa. Mas eu acho que eu vou trabalhar com ela com uma coisa que eu tava pensando em fazer. Mas aí eu tenho que pegar água. Um momentinho só.
Normalmente, voltei. Porque eu não quero que ela fique grudando nas coisas. O que é que eu faço para fazer para epóxi? Eu jogo ela dentro d'água. Ela não prende em lugar nenhum. E depois eu posso trabalhar com ela de maneira bem prática. Bem, aí, o que é que eu vou fazer com a epóxi agora? Como sobrou muita massa, eu vou trabalhar com a epóxi diluindo, amolecendo ela o máximo que eu puder para eu usar ela aqui. Eu ia usar a massa de pequenas correções porque ela é muito prática. Ela é muito mole de se trabalhar, ela encaixa muito bem, mas só que eu fiz muita epóxi. Então, eu vou usar essa epóxi aqui. Certo? Vou usar essa epóxi aqui. Vou colocar ela aqui um pouquinho aqui do lado para ver se segura. Vou usar, e esse é o ponto principal de eu estar usando a epóxi. Vou usar ela dentro, como se fosse um reforço para a cola que eu usei. Muito obrigado, helicóptero, por fazer barulho enquanto eu gravo o meu vídeo. Todos vocês são maravilhosos para me atrapalhar. Obrigado. Aí eu vou usar um pouco mais dessa epóxi aqui dentro para dar aquela rigidez na parte de dentro, certo? Segurar, colar mesmo. Mas lembra que eu disse que essas partes elas não ficaram muito certas? O que é que eu estou pensando em fazer? Eu tenho um pouco dessa placa de plástico PVC que eu posso colar aqui na frente e reduzir o tamanho dela, ou pelo menos ajustar. Então, eu tenho aqui uma de 5 milímetros e eu tenho outra de 3 milímetros de espessura. 3 milímetros? Acho que é 3 milímetros. Não sei, é muito fina. Certo? Muito, muito fina. A colagem aqui faz muito boa. Eu poderia também fazer o quê? Poderia pegar o resto dessa epóxi, colocar aqui na frente e ajustar. Certo? É uma possibilidade. Como ela tá com bastante endurecedor, e depois eu só rasparia para ela ficar aqui na frente, para ela ficar num tamanho que eu quero. Merda, soltei a cola. Vou pegar um pouco do epóxi e colocar aqui, que eu sei que o epóxi não vai soltar. Usando epóxi em tudo. Pronto. Aqui. Bem. Eu acho que eu perdi uma das minhas... Uma dessas minhas lâminas bisturi velha. Tá. Bem, a epóxi está aqui, colada. Vai precisar de um tempinho para ressecar. Ressecar não, né? Vai precisar de um tempinho para secar. Acho que a roda tem que vir um pouquinho mais para cá. Tô trabalhando a roda fora do... Pronto.
E agora eu só tenho que trabalhar a epóxi aqui na ponta. Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar a epóxi aqui. Só um pouquinho. Não tão pouquinho assim. Mas eu vou colocar aqui. Ajeitar. E eu vou sair cortando. Certo? Assim, ó. Aqui na frente. E depois eu vou nivelar com o dedo. Vai ficar muito bom? É bem provável que não, mas serve. O problema disso daqui... Tô trabalhando de novo. Desculpa, gente, que eu tô trabalhando fora da câmera. Tenho que me acostumar. Eu tenho que começar a virar a cadeira para trabalhar de outra forma. E isso daqui, ele vai me dar o nivelamento que eu mais ou menos procuro para quando eu for colocar. Na raspagem, com a lixa, ele vai me organizar isso tudo. Acho que na parte de baixo eu não preciso. Mas aqui na parte de cima vai ser bem importante. Pronto. Começamos a fazer esses ajustes aqui na parte de baixo do carro. E daqui a pouco a gente volta quando ele secar um pouquinho mais para fazer alguns lixamentos. Voltamos, pessoal. Estamos algumas horas depois de eu ter começado aquilo, porque eu esperei dar uma ressecada toda na epóxi, certo? Realmente, aí eu vou dizer, epóxi não é o material que eu gosto de trabalhar. E epóxi eu nunca vou gostar de trabalhar. Ele sempre vai ser um material que é para resolver um probleminha aqui e ali e acabou. Para mim ele é horrível de se trabalhar. Talvez eu só seja burro de trabalhar com ele. Então, vamos sair pegando e testando. Certo. Tem muita coisa não. Essa partezinha aqui de baixo eu não vou lixar não. Talvez eu faça uns cortes com alicate assim. Certo. Então, voltando. É muito ruim trabalhar com epóxi. Não gosto. E eu acho que eu nunca vou gostar. Talvez seja um dos piores materiais que eu já trabalhei. Mas é muito mais pela questão de eu não acertar nada com ela. Eu não acerto a quantidade, eu não acerto o trabalho, eu simplesmente não acerto. E outro ponto, às vezes a epóxi demora demais para curar. No caso, ela demora demais para
ficar dura para ser trabalhada. E não é o que eu preciso. É por isso que eu parei de usar epóxi para trabalhar essa parte do... Isso aqui eu não vou raspar, não. Isso aqui vai ficar assim. Vai ficar na parte de baixo. Para fazer body kit. E eu comprei massa acrílica para trabalhar com ele, em vez de trabalhar com epóxi. Pronto. Isso daqui tá duro e rígido do jeito que eu queria. Depois eu vou fazer o quê? Vou dar uma... Daqui a pouco, no caso, né? No próximo corte, eu vou dar uma... Eu vou dar uma cobrida nesse ponto, nesse pontozinho aqui. Nas rodas também, desculpa, gente. E eu vou passar uma tinta preta e passar verniz, para deixar a basezinha protegida quando eu pintar de preto. Ou talvez eu pinte de preto, normalmente, e passe uma base. Agora vamos para o que realmente precisa ser feito, né? Os espelhos retrovisores. Como vocês podem ver, ele já está bem durinho. E o que é que eu vou fazer? Eu vou raspar de um lado. E essa vai ser a parte bem chatinha dessa raspagem. Eu vou raspar de um lado. Que como ele é pequenininho, ele vai ser bem chato de ser raspado. Para deixar um lado reto, que é onde fica a parte reflexiva. Pronto, não é muito. E o outro lado, ele vai ficar assim. Eu só vou raspar um pouquinho para nivelar, para que ele fique como se fosse um espelho mesmo. Como eu disse, não vou exigir perfeição. Então ele vai ficar só um pouquinho. Só que eu acho que ele tá muito, muito grande. Vou cortar um pedacinho a mais do vidro. Lembrar de jogar isso diretamente fora, minha gente. Isso pode causar um... Isso aqui pode furar, entrar na pele, que vai ser horrível. Vamos para o lixar desse daqui. Baixar um pouco mais. Montado. Pronto. Dá uma lixadinha aqui só para dar uma organizada. E retirar um pouquinho do
Então, nós agora temos 2 espelhos retrovisores. O que é que a gente vai fazer agora? Deixa eu colocar isso aqui pro lado. Não sei se vai dar certo, mas eu vou fazer uma mistura de azul e preto para tentar chegar no máximo desse preto daqui, desse azul daqui, para cobrir ele e não ia dizer nivelar, mas ajeitar uns erros que eu fiz e corrigir essa partezinha branca aqui, que eu não sei como eu fiz isso. Me fez. Eu acho que um pouco de uma mistura de azul e preto talvez dê certo. Muito preto. Não era para ter ficado assim. Ainda bem que a quantidade de tinta é pouca. Mas vamos tentar de novo. Deixa eu ver. Vamos ver se agora eu acertei a mão. Preto demais ainda. Tem que ser menos do que isso. E eu tô sem... bagunça toda na mão. Tô sem espaço para fazer isso aqui. É por isso que eu quero comprar. É por isso que eu quero não. É por isso que eu comprei aquela paleta molhada. Para me ajudar um pouco nessa mistura que às vezes eu preciso fazer. Menos. Só coloquei só dessa vez só a pontinha. Não. Um pouco mais, talvez por causa da cor desse azul, ele não vá pro azul que eu quero aqui, ele vá pro cinza. Mas tudo bem. Isso acontece. Eu vou ver como é que eu faço esse ajuste depois. Então, vamos só fazer o que eu disse que eu ia fazer, né? Eu vou pegar a tinta preta e eu vou pintar essas partes aqui e depois passar um verniz por cima,
gente vai pintar essas partes para ele não ficar com essas manchas brancas que estão aqui. Opa, de novo eu tava pintando ele aqui embaixo. De novo eu fazendo as coisas fora da câmera. Tô na posição certa, mas a altura tá errada. Pronto. A parte de baixo tá pintada para cobrir aquelas manchas brancas. E só falta agora passar o verniz. Certo? Então, vamos ter outro corte e daqui a pouco a gente vê esse negócio do verniz. Estamos de volta. Estamos de volta. Bem, como eu disse a vocês, eu fiz essa basezinha principalmente para isso. Ó. Usar as minhas pinças jacaré para segurar algumas coisinhas que eu vou trabalhar. Aqui a gente vai pintar agora os retrovisores. Como vocês podem ver, esse daqui eu acho que eu vou ter que colocar um pouquinho mais para trás. Pronto. Então a gente vai pintar agora os retrovisores de azul. Depois eu dou um cortezinho e eu vou vir com esses retrovisores pintados. Eu não vou pintar em vídeo esses retrovisores, porque senão o negócio vai ficar muito picotado e talvez fique muito ruim de eu juntar depois. Ou talvez seja só a minha preguiça falando mais alto. Mas a gente vai trabalhar dessa forma. Eu vou dar o corte quando eu terminar de pintar aqui. E a gente só vai voltar para passar o verniz nele. E eles vão ser pintados. Como eles vão ser pintados? Essa parte onde eu lixei, certo? Essa parte ficou lisa. Eu só vou passar a tinta prateada para dizer que ele tem uma superfície reflexiva nos dois lados. Ok? Então, fiquem sabendo disso, que quando a gente for fazer os encaixes para o carro e a colagem, eles não vão ser pintados. Eu não vou mostrar a pintura deles. Ou talvez eu mostre, porque eu lembrei que agora eu tenho que furar o carro para poder colocar eles e fazer a última camada de verniz. Eu vou usar o meu aerógrafozinho comum, porque aqui o mais normal, porque eu vou ter um controlezinho maior da força dele e eu tô usando meu mini compressor. Então, vocês vão ter aquele barulhinho com vocês. Tô tirando um resto de tinta não, de thinner que eu coloquei nele para dar uma folgada. E agora vou colocar um pouquinho de tinta, só um pouquinho, para eu poder fazer a pintura. Pronto. Se ele perder força, eu tiro. Pronto.
como ele é bem pequenininho, eu vou apenas... Eu acho que a minha tinta ficou muito rala. Eu acho que a minha tinta ficou fraca demais e ela não tá pegando cor. Esse compressorzinho, ou tá pegando cor? Na dúvida, eu vou colocar um pouco mais de tinta e dar uma mexida. Uma coisa que eu não expliquei é que eu disse a vocês que eu iria uma coisa que eu não disse a vocês é que eu iria testar essa tinta RAL que eu estou trabalhando na correção dos carros. Eu não disse a vocês porque isso ia ser um teste, e se o teste desse errado, ia ficar por assim mesmo. No entanto, vocês lembram que eles estavam com duas pontinhas azuis aqui, e aqui ele estava meio roxo? Eu descobri que por causa da composição química e da mistura dessa tinta RAL, ela é muito boa para fazer correção com pincel. Ou seja, eu posso pegar um pincel e usar a própria tinta para fazer as correções que forem necessárias. O que as minhas outras tintas não fazem. E eu gostei muito disso. Eu gostei tanto que eu acho que eu vou comprar depois, vou comprar mais tintas, outras cores de tinta RAL, para poder trabalhar melhor com isso, porque se eu posso fazer correção na pintura diretamente com a tinta, essa tinta RAL ela já ganha mais um ponto comigo, porque esse é um problema muito sério. Quando eu faço as pinturas, é que eu não consigo, quando eu faço detalhamento, se eu erro, o erro é muito difícil de reparar. É muito complicado eu ajustar o erro com a própria tinta. Por quê? Porque como a tinta ela tem toda a mistura, solvente, catalisador, ela fica muito ruim de eu ajustar ela depois, usando diretamente no carro. E normalmente o que acontece quando eu faço isso? Ela derrete a tinta anterior. Ela faz um derretimento, ela arranca. Pronto. Como vocês podem ver, os nossos retrovisores estão prontos. Então, vou fazer um cortezinho aqui e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta, pessoal. Bem, eu decidi que eu vou ter que fazer a pintura dele realmente, a pintura dos retrovisores, aqui mesmo. Mas antes, a gente tem que fazer também aqui no nosso carro os furos para onde vai entrar os retrovisores. Nesse caso aqui, eu estou usando a broca mais fina que eu tenho, que ela veio na minha micro retífica. Esse processo aqui
ele é um processo bem delicado, certo? Eu não sei se eu cheguei a dizer a vocês, mas eu tenho certeza que entre os materiais que eu recomendei, uma dele tá essa mini furadeira. Essa mini furadeira é exatamente para esse tipo de material, para esse tipo de coisa que eu estou fazendo agora. Trabalhos pequenos e delicados. Isso daqui eu vou ter que furar e depois dar um retoque, certo? Na verdade, o erro foi meu, que eu pensei em fazer outro tipo de retrovisor, mas no final acabei ficando com esse tipo de retrovisor mesmo que eu fiz com vocês aqui. Mas aí eu vou fazer o que? Eu preciso furar. Então eu estou usando essa mini furadeira que eu tenho para furar o material com bastante calma. Depois eu vou dar um retoque. E para depois encaixar. São os pássaros da minha mãe fazendo barulho de novo. Eu tenho que tomar bastante cuidado com essa furadeira, porque essa broca... Opa, ela desatarrachou aqui. Porque essa broca, ela é muito, muito fina. Se eu fizer uma forcinha a mais, demais, ela quebra. Pronto. Pronto. Temos os 2 furos para os retrovisores. Gosto muito dessa tinta Hall. No entanto, eu tenho que dizer que ela tem uma desvantagem muito séria. Que seria o quê? Ela demora um bocadinho a mais para secar do que eu imaginei. Então o toque dela é muito, muito ruim. Pronto. Um retrovisor aqui. Acho que os retrovisores ainda ficaram muito grandes, mas mesmo assim ainda estão bons. Vamos para o outro lado. Pronto. Aqui. Encaixou os 2 retrovisores. Excelente. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um pingo de cola de cianacrilato nele. Nessa parte, vou ter que tirar ele da base. Nessa parte interna. Aí, ó, coloco um pingo de cianacrilato aqui. Coloco um pingo de cianacrilato aqui. Aquela velha batida, não é? Como eu disse a vocês, bater para a cola sair um pouquinho. E a coisa mais maravilhosa que eu encontrei para cola de cianacrilato, acelerador, que por sinal já estou dando um jeito
de comprar mais acelerador de cianacrilato. Isso é simplesmente maravilhoso. É a coisa que eu tenho que dizer que é maravilhoso. Adorei essa ideia de existir um acelerador de cianacrilato. Por quê? Porque agora eu não preciso esperar tanto tempo para fazer o que eu tenho que normalmente fazer. Vamos para a pintura dos retrovisores. Retrovisor ficou absurdamente grande. Mas tudo bem. A vida é assim. Eu gostei, tô gostando de como eu tô trabalhando nesse carro e eu tô gostando do resultado dele. É. O carro, pintar ele tá sendo bem divertido. Pintar ele tá sendo bem divertido. E a experiência que eu tô tendo... Merda. Eu tenho que botar mais tinta. E essa experiência que eu tô tendo com ele é muito interessante, porque esse carro, como vocês mesmos viram, ele tá saindo de uma carcaça do zero para algo realmente inteiro. E fazer isso nesse carro tá me dando uma satisfação absurdamente grande. Assim, eu acho que é isso que toda pessoa, quando pratica um hobby, vamos começar a nossa pintura. Eu acho que quando toda pessoa pratica um hobby, eu acho que ela vai atrás exatamente disso. De satisfação a fazer aquilo que ela está fazendo. E eu tenho que dizer que, sinceramente, eu tô extasiado. Certo? Eu tô extasiado, porque é diferente, certo? Eu só trocava a cor e eu não sabia o que é que esse carro iria ser, como, aonde ele iria chegar, mas ele tá chegando. E isso é maravilhoso para mim. Eu tenho que lembrar que eu tô usando o compressor pequenininho, então é bem provável que essa quantidade de tinta seja suficiente para pintar ele todo. Então, vamos começar pela base, certo? Que eu quero dar uma corzinha na base. Uma cor não, né? Um brilho. Ó, vocês percebem como ele pega aqui, diferente do meu compressor maior e mais forte. Ele pega... Ele tem muito menos força, e essa menor quantidade de força ele trabalha diferente na hora de pintar.
Lembra aquilo que eu disse a vocês? Quando você pinta, você cria uma camada branca. E é o que a gente... Eita! E é o que a gente tá fazendo aqui. Estou criando essa camada branca. E aqui eu termino. Aqui eu termino essa ideia na parte de baixo. Dá um brilhozinho, para não deixar ele muito fosco. Certo? Lembrar que eu não posso deixar ele muito tempo dentro da estufa. Agora vamos pro carro. Aí eu tô sentindo, depois de um certo uso, eu começo a sentir que o compressor ele perde força. Por algum motivo, eu também descobri que se eu tirar, a tampa do aerógrafo, parece que o aerógrafo ganha mais força. Mas é complicadinho porque diferente do meu aerógrafo mais forte, por ele soltar uma quantidade muito maior de tinta por causa da sua potência, ele cria aquela camada branca de fio muito mais rápido e muito mais fácil. Como esse compressor ele é muito mais fraco e ele nota o meu compressor, erro meu, a minha pistola, o meu aerógrafo em forma de pistola, ele é um aerógrafo de ação única, ação simples. Então, a partir de todo momento que eu soltar a tinta, ela vai soltar sempre na mesma quantidade. Então eu tenho que estar sempre ficando de olho na quantidade que eu solto. Por exemplo, vocês vão ver aqui que algumas vezes eu demorei um pouquinho mais para passar e ele solta a tinta muito num canto. Então, assim, aerógrafo de ação dupla, que é o caso deste daqui, ele tem essas questões que eu parei de usar eles exatamente por causa disso. Eu gosto muito mais de um aerógrafo de ação simples, porque ele é muito mais consistente na hora de soltar a tinta para eu fazer o que eu quero. O que em outros aerógrafos isso não é possível.
no caso de ação dupla, mas também eu não tenho aerógrafos de altíssima qualidade. Meus aerógrafos são bem baratos. Acho que o mais caro que eu tive foi esse de pistola mesmo. Pronto. Como vocês podem ver, ele está todo com uma camada de fio branca, certo? Que é exatamente o que a gente procura quando a gente tenta fazer esse tipo de pintura. Ele está com um defeitozinho aqui, que eu não vou mexer, e qualquer coisa depois eu vou dar uma lixada nele. Então, limpeza do aerógrafo. Aí a gente volta para aquela mesma coisa. Primeiro uma retrolavagem. Limpeza superficial. Por fora ele aparentemente tá limpo. Aí a gente vai para limpeza do bico, que eu coloco o thinner aqui dentro e limpo com ele jorrando a tinta. Na verdade eu comprei uma garrafa exatamente para não ficar jogando isso no ar. Pronto. Limpeza superficial feita, fiz uma retrolavagem. Vou colocar um pouco menos de thinner. Segunda retrolavagem. Não estou vendo nenhum resíduo. Então, quer dizer que ele está limpo. Como por fora dele ele fica sempre com alguma coisa, eu vou usar o papel higiênico para tirar essa parte mais suja de fora. E para finalizar, a tampa. Aí tô derrubando tudo. Então, tampa tá limpa e encerramos.